E nesse vídeo eu tenho uma missão que é te ensinar a se tornar uma verdadeira rainha, uma mulher de autoestima elevada, conectada, essência, muito mais feminina, que sabe criar relacionamentos saudáveis, né? Tanto com ela mesma se relaciona bem e também com as pessoas que estão à sua volta. E o principal, com a sabedoria necessária para viver isso tudo de uma forma duradoura. Mas antes, sejam bem-vindas, eu sou a Adriana e é uma honra recebê-las aqui. E para quem é a jornada da rainha? Para toda mulher forte, guerreira, que tá aí cansada, sobrecarregada e de viver e de ter que resolver tudo sozinha na vida, né? Com aquela sensação de que tudo depende delas e não tem com quem contar. Também é para aquela mulher que está vivendo um relacionamento bege, sem cor, sem intimidade, desgastado, com muitos problemas e que está pensando em desistir ou já pensou em desistir. Também é para aquelas mulheres que têm aí muita dificuldade de se comunicar, ou tem medo de falar o que pensam e não falam, ou então falam e são mal compreendidas. E toda a conversa acaba se transformando numa grande discussão e no final das contas, né, essa mulher prefere nem falar mais para evitar o desgaste. E também é para uma mulher que sonha aí em viver um relacionamento saudável, sonha em ter um homem forte ao seu lado, um homem decidido, provedor, para que ela realmente consiga descansar e se sentir amada e protegida. Mas ao mesmo tempo ela não sabe o que exatamente precisa mudar. Ela não sabe por onde começar. Então, se tu te identificou, a jornada da rainha é para ti, sim. Mas antes de entrar na aula, eu só quero te contar aqui rapidamente como que surgiu a jornada da rainha, né? Então é óbvio que isso não surgiu do nada, esse movimento não surgiu do nada. Ela surgiu da minha própria história pessoal e da minha prática aí de consultório ao longo dos anos atendendo as mulheres. Então, apesar de ser uma advogada, né, de formação, eu sempre fui muito apaixonada por desenvolvimento humano. Eu sempre fui aquela mulher moderna, forte, guerreira, que tinha facilidade de avançar profissionalmente, mas por dentro com muitas questões aí para resolver, né? Então eu tinha, e que acabavam prejudicando os meus relacionamentos. Eu tinha muitas questões de identidade, baixa autoestima, eu sempre me achava menos, a mais feia, a errada, a desajeitada. Eu era aquela típica patinho feio, né? E eu tinha muita dificuldade de me encaixar. Enfim. E só que depois de muito arrastar a cara na brita, como eu costumo brincar, né? Muita lágrima derramada e muito tempo desperdiçado, e tempo é algo realmente muito importante na nossa vida para ser desperdiçado. Teve um dia, né, que eu entendi, eu digo, não, alguma coisa eu preciso fazer e o cenário precisa mudar, eu não posso continuar dessa maneira. Sabe aquele dia da gota d'água que faz transbordar o copo? Pois então, todo mundo já teve um dia desses na vida, né? Então eu entendi realmente que eu precisava fazer alguma coisa e que aquela vida não era a vida que eu sonhava viver e não era a vida que Deus tinha para minha vida. Que tinha para mim, né? Eu tinha essa convicção, eu tava ali bagunçada, sofrendo, atrapalhada, mas eu tinha essa ideia, digo, não, isso aqui não é o que vai me definir, eu preciso avançar e descobrir realmente o que Deus tem reservado para mim e como eu posso viver uma vida mais saudável. E eu não entrei na posição de me vitimizar ou de travar, né? Eu andei em círculos muito tempo, mas quando eu decidi, eu avancei. Eu digo, não, eu vou buscar. E aí começou uma jornada maravilhosa na minha vida, né? Eu comecei a fazer cursos, treinamentos, cursos terapêuticos, eu fiz curso de coaching, fiz curso de tudo que vocês podem imaginar. Fiz uma especialização em psicologia positiva, que foi muito importante também, mas o principal do processo, eu me aproximei de Deus muito, né? E ele conseguiu realmente me mostrar a minha verdadeira identidade e é ele que vem dando um grande senso de propósito e direção na minha vida. E eu me apaixonei muito por todo esse processo. E comecei a ajudar outras mulheres na jornada, né? Porque eu olhei para o lado e vi que não era só eu, que tinha aí um batalhão de mulheres fortes e guerreiras que precisavam ser ajudadas, né? Eu costumo dizer que a guerreira é aquela mulher que ela é forte por fora, mas por dentro ela é frágil, ela tem muitas dificuldades aí de se relacionar consigo mesmas, com as suas questões, então ela coloca aquela capa de guerreira, a forte,
a determinada, mas por dentro ela é muito mais frágil do que ela mesma admite muitas vezes, né? E é sobre isso. E aí eu comecei a ajudar as mulheres, né? Comecei a trabalhar tanto individual quanto em grupo, e nisso tudo aí foi surgindo a jornada da guerreira, né? E eu criei um método que eu percebi na prática ali que funcionava muito bem, que é o método IFR, que é onde a gente trabalha identidade, feminilidade e relacionamento. E esse método é justamente a estrutura da jornada da rainha. E nessa prática aí com as mulheres eu consegui mapear isso, né? Os principais pontos, os principais desafios da mulher moderna e como que a gente vai resolvendo tudo isso de uma forma prática e simples. Por quê? Porque a minha mente, como eu venho do direito, eu tenho uma mente muito mais racional e muito mais prática. Então eu não sou psicóloga, então eu trabalho de uma forma muito mais focada e direcionada. E isso tudo eu fui descobrindo, né? Que nós mulheres, nós somos muito mais iguais do que a gente imagina, né? Os problemas são muito parecidos. Quando eu trabalhava com turmas, eu vi isso na prática. Nós mulheres somos muito parecidas, só mudamos de endereço. Então a gente tem realmente pontos em comum e dificuldades muito parecidas, né? E lembrando que nós somos sim uma geração de super mulheres, as guerreiras, as empoderadas, aquelas que precisam com muitas cobranças. Eu preciso ser a super mulher, a super mãe, a super profissional, eu preciso ser bonita, magra, rica. Então existe essa cobrança hoje na nossa geração e as mulheres acabam se perdendo muito diante desses desafios. E aí o meu papel justamente é isso, né? Tirar essa carga da guerreira da tua mão e resgatar a rainha adormecida que tem aí dentro, né? Assim como tinha uma grande rainha dentro de mim, que agora eu consigo trazer ela, né? E me posicionar como uma rainha, e eu sei que isso existe na tua vida também, é justamente isso que a gente vai fazer juntas, né? E outro agravante aqui é que a nossa geração também, nós somos filhas de mulheres muito fortes que nos ensinaram a dar conta de tudo sozinhas, a não pedir ajuda, a engolir choro, a não depender de ninguém, principalmente não depender de homem para nada. Então esse eu digo que é o agravante aí da nossa geração, que nesse combo aí acaba gerando muita confusão, tanto com ela mesma quanto nos seus relacionamentos. Mas agora que eu queria realmente contar um pouco da jornada para vocês entenderem da onde que surgiu a jornada da rainha e o porquê do método que eu uso, né? Então é justamente por conta de todo essa história aqui que eu contei para vocês. Mas agora deixa eu falar sobre a jornada da rainha em si. Como eu já falei, ela foi estruturada no método IFR e foi projetada para que tu conclua essa jornada em 21 dias. Né? Então, na primeira semana a gente vai trabalhar identidade, na segunda a gente vai trabalhar feminilidade e na terceira vamos falar sobre relacionamento. No pilar 1, identidade, o que que é? É justamente esse processo todo de retomada da tua identidade, autoestima, poder pessoal. Tu vai ter clareza do teu propósito, valores, princípios. Tu precisa entender quem tu é na essência. Aqui também a gente vai olhar para dores, traumas, tirar esse lixo emocional da tua vida, né? Se libertar dessa carga emocional que não te ajuda. E aqui o objetivo então justamente é que tu olhe para tudo isso, deixa para trás o que não ajuda e fica só com aquilo que é saudável, aquilo que é bom, né? Aquilo que te fortalece. Depois a gente fala de feminilidade na segunda semana, que é justamente resgatar esta rainha adormecida que existe aí dentro, né? Então existe uma mulher perdida na correria do dia a dia, sim. Ela tá aí escondida na capinha da guerreira. E a gente vai justamente aprender a colocar essa guerreira para dormir, né? O posto de guerreira é o que sobrecarrega a nossa vida e a gente nem percebe. E a gente vai usar toda essa força aí da guerreira só quando precisa e de uma forma sábia. Então, resgatamos essa rainha maravilhosa que tem aí uma mulher muito mais sábia, muito mais feminina, que sabe se posicionar, que sabe se comunicar de um jeito firme, mas suave, que sabe sem briga, sem estresse, né? Que sabe se posicionar diante das questões aí difíceis da vida, que consegue impor limites, dizer não,
não se sentindo culpada por isso, né? Mas é aquela mulher também que acolhe, que todos querem estar realmente perto dela, né? E nessa etapa, eu costumo dizer que a mulher ela fica pronta para a gente começar realmente a falar sobre relacionamentos. De nada adianta a gente falar de relacionamentos se a gente não tiver essa base e essa estrutura muito sólida. Então essa é a grande ideia. Então no final, quando a gente vai ali realmente falar sobre relacionamento, digamos que a gente tem uma maturidade para falar sobre isso. A gente já não é mais aquela mesma mulher cheia de questões internas, cheia de uma visão distorcida das coisas. A gente já passou essa etapa e aí a gente vem falar sobre relacionamento de uma forma realmente saudável e com um olhar mais maduro para tudo isso, né? E aqui, basicamente, a gente vai realmente entender tudo aquilo que ajuda e atrapalha na tua relação. Basicamente isso, né? Eu vou trazer vários pontos importantes aqui para que realmente tu consiga construir um relacionamento com muito mais intimidade, conexão, sabe? E tendo sabedoria para manter isso aí no teu dia a dia, sabe? Aquela sabedoria que é importante para realmente blindar o relacionamento das crises e dos desafios e para que ele seja gostoso, para que ele seja leve, para que ele seja saudável, com conexão, né, para que realmente tu te sinta protegida, amada e cuidada dentro da tua relação. E algo importante quando a gente fala aí de relacionamento, a grande verdade é que a maioria de nós não foi nem ensinada a se relacionar. Primeiro, a gente não teve grandes referenciais na nossa família, né? Eu tô falando da maioria, tá? A maioria das mulheres vem de lares aí bagunçados e disfuncionais e que não teve bons referenciais em casa. E lembrando que a gente aprende em casa e traz isso tudo para a vida adulta. Então, a forma que eu me relaciono na vida adulta, eu aprendi lá em casa com a minha família, né? A grande maioria de nós, infelizmente, não teve bons referenciais. E segundo, porque realmente a gente não aprende isso na escola. Eu digo, a gente precisaria aprender isso quando a gente é pequena, se relacionar, quem a gente é, questões da identidade, resolver aí, gerenciar emoções. Isso tudo precisaríamos ter aprendido quando éramos crianças e não aprendemos. Então a gente precisa realmente aprender a se relacionar. Por isso que eu digo a necessidade, né? E a jornada da rainha é justamente isso, te ensinar a olhar para todas essas questões de uma forma muito clara, muito objetiva, rápida. O meu objetivo é que tu tenha resultados, não é ficar enchendo os teus ouvidos com coisas teóricas, não. Eu preciso que a minha intenção é que tu consiga pegar tudo que eu vou te ensinar e colocar em prática, porque é só assim que tu vai realmente ter resultados na tua vida. Não adianta, se tu não colocar em prática, se tu não conseguir aplicar as coisas que eu vou te trazer, a tua vida não vai mudar, tá? Então isso é muito importante da gente ser dito, e também eu quero muito trazer esse olhar para vocês de que é possível sim a gente viver uma vida muito bem estruturada, uma vida leve, uma vida saudável, porque eu vejo também muitas mulheres negativas, desacreditadas, já machucadas, né, de tantos problemas. E eu vejo mulheres que perderam a esperança e acham que isso tudo não existe, que na vida delas nunca vai acontecer. Então o meu objetivo é justamente isso. Isso não é verdade e é sim totalmente possível construir um relacionamento sólido e tu te transformar numa mulher de autoestima muito mais elevada, segura de quem tu é, uma verdadeira rainha, né? Que é essa a minha proposta. Então eu falo isso sim com muita segurança, porque eu já coloquei isso tudo em prática com muitas mulheres, e também porque a gente transforma, a gente trabalha dentro da jornada tudo isso de uma forma muito profunda, muito enraizada, né? A gente trabalha também o pilar da espiritualidade, que é muito importante para ti realmente ter pilares sólidos, raízes profundas, para que tu consiga avançar de uma forma saudável, de uma forma realmente que vai gerar uma transformação efetiva na tua vida, tá? E sobre a jornada da rainha,
É tudo muito simples, né? O curso é gravado, ele funciona realmente como se fosse aí uma receita de bolo. Ele é 100% online, as aulas são curtas, são rápidas, são diretas ao ponto, então tu vai conseguir assistir em 3 semanas. Ele foi projetado para te assistir um pilar por semana, mas se tu quiser maratonar tudo isso em um final de semana, tu vai conseguir, né? Mas a minha indicação é que realmente tu faça um módulo por semana para que tu consiga colocar em prática e começar a perceber aí as mudanças já na tua vida, tá? Eu preparei também 3 bônus muito especiais, que é a questão da comunicação. Então a gente vai ter um bônus sobre comunicação, sobre prosperidade e sobre a boazinha de plantão, que é uma dor muito grande também, né? Como se livrar da dor da boazinha. Essa síndrome da boazinha que vai nos prendendo, que vai nos impedindo de colocar limites, de dizer não, enfim, várias questões aqui. Prosperidade também eu acho um tema muito importante, por isso que eu incluí um bônus, porque a gente precisa realmente entender tudo aquilo que está impedindo da gente ter uma vida mais próspera, mais feliz, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, não só dinheiro, mas em todas as questões que dizem respeito realmente para que a gente tenha uma vida muito mais próspera, né? O tempo de acesso é 1 ano, tá? Vocês vão conseguir reassistir, assistir e reassistir quantas vezes forem necessárias. Então, vocês vão poder colocar em prática e depois ficar revisitando o curso aí durante 1 ano. Isso também é muito importante. A garantia, 21 dias. E por que é uma garantia tão longa? Por quê? Porque eu realmente acredito no método e eu não quero o teu dinheiro pelo teu dinheiro, né? Não se trata de vender curso, e sim de realmente tu ter essa transformação. E em 21 dias, tu vai conseguir assistir o curso, colocar em prática, e se tu não te identificar com nada, tu pede o teu dinheiro de volta e tá tudo bem, tu segue a tua jornada. Porque o meu objetivo realmente é ver mulheres transformadas, tá? E óbvio que eu poderia cobrar 10 vezes mais do valor que eu vou cobrar aqui, né? Quem já foi minha cliente presencial e sabe muito bem os valores que eu praticava ali com as minhas clientes, então eu coloquei um valor muito menor. Por quê? Porque o meu objetivo é disseminar esse aprendizado, é que chegue na mão de muitas mulheres, e eu realmente acredito no poder de uma mulher curada e transformada para curar e transformar a família dela, as relações dela de maneira geral. Então, o meu objetivo é sobre isso, né? É o grande objetivo. E esse valor também tu pode fazer aí parcelado em até 12 vezes, né? Ou no Pix, como tu preferir. E agora, mulher, que eu já te expliquei tudo isso, eu já te mostrei exatamente como que funciona a jornada da rainha, tu já entendeu a diferença dessa mulher que anda em círculos, sofrendo aí pelos mesmos motivos, da rainha, né? A rainha, essa mulher de autoestima realmente elevada, que sabe quem ela é e que sabe lidar bem com ela mesma e com as pessoas que estão à sua volta. E agora que tu já entendeu isso, tu tem uma decisão para te tomar, né? Ou tu continua do jeito que tu tá, exausta, andando em círculos e tudo mais, vivendo essa vida bege aí, que não é a vida que Deus tem para ti, não é a vida que tu sonha viver, com certeza. Ou tu vai fazer o famoso movimento do agora chega, né? A gota d'água chegou, transbordou o copo, né? Assim como na minha vida há alguns anos atrás, e tu vai realmente te empenhar em resgatar o teu trono de rainha e se tornar uma mulher maravilhosa, uma nova mulher, uma mulher realmente bem posicionada, segura, confiante, aquela mulher feminina e sábia, que sabe se posicionar, enfim. Então, se tu já tomou a tua decisão, clica aqui no link abaixo e eu tô te esperando do lado de cá para te conduzir aí nesse movimento lindo de autoconhecimento e de transformação. E eu vou te encorajar assim que tu venha, porque eu realmente acredito no poder da mulher curada e transformada. Eu realmente acredito que relacionamento é algo muito importante para a gente deixar para lá e viver algo que não é aquilo que
realmente tu tem para viver na tua vida. Então, esse é o meu encorajamento e essas já são as minhas boas-vindas oficiais. Clica no link abaixo que eu te espero no lado de cá e eu tenho certeza que essa jornada vai ser extremamente transformadora. Um beijo grande.